Os senadores Eduardo Girão, Jorginho Melo e Marcos Rogério anunciaram nesta quarta-feira que entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra a presença do senador Renan Calheiros na CPI da pandemia. Os senadores explicam que Renan Calheiros não pode integrar a comissão por ser pai do governador de Alagoas, Renan Filho. Na terça-feira, o parlamentar alagoano foi nomeado relator do colegiado. A CPI da pandemia tem como um dos focos apurar o suposto desvio de recursos da União para estados e municípios. Segundo Eduardo Girão, Jorginho Melo e Marcos Rogério, senadores com parentesco em primeiro grau com possíveis alvos da investigação devem ser considerados impedidos. Para Jorginho, Renan deveria se declarar impedido. Em entrevista ao programa Opinião no Ar da Rede TV, o parlamentar catarinense disse nesta quarta-feira que o colega alagoano não terá como ser isento. Não pode participar de um julgamento da instrução de um processo se tiver parente até o terceiro grau. E nós sabemos que o senador Renan Calheiros tem seu filho, que é governador de Alagoas. Mesmo sendo um homem experiente, entendemos que o senador Renan não poderá exercer com plenitude seu mandato como membro da CPI. Isso é técnico, é jurídico, é impedimento legal. Isso não pode. Não force a barra, disse. Para Girão, a nomeação de Renan para a relatoria da CPI da pandemia é uma jogada, um acordão. Ele avalia que a presença do parlamentar alagoano pode funcionar como uma blindagem para alvos da investigação. Não tem como se fazer meio relatório. Na hora que surgir a questão do governador de Alagoas, que é filho dele, a tendência é de blindagem. A tendência é que vire pizza para alguns. Acredito que precisamos investigar sim o governo federal, mas estados e municípios não podem ser blindados. Esse conflito de interesse é indissolúvel nesse momento, afirmou. Marcos Rogério escreveu sobre o mandado de segurança em uma rede social. Ele explicou que o objetivo da ação é barrar Renan Calheiros como relator da CPI. É inadmissível que um relator tenha laços sanguíneos com um possível investigado. E mais, que já tenha antecipado posição sobre a gerência do governo no combate à pandemia. Antes mesmo de começar os trabalhos, o relator já expõe claramente o conteúdo do seu relatório, o que coloca em xeque a imparcialidade que se espera numa situação como essa, escreveu. O presidente da CPI da pandemia, senador Omar Aziz, usou as redes sociais nesta quarta-feira após um hiato de mais de um mês. Sem fazer referência direta ao mandado de segurança impetrado no STF, limitou-se a afirmar que a comissão não foi criada para se vingar de ninguém e sim para fazer justiça. O mandado de segurança, elaborado pelo advogado Dr. Maurício dos Santos Pereira, do escritório MSP Advogados, diretor da União dos Advogados do Brasil, a UNAB, e do Movimento Convergências, cujo coordenador nacional é o empresário Thomas Corontai, juntamente com o Dr. Felipe Freitas Melo, do escritório Felipe Melo, e o Dr. Henrique de Freitas Junqueira, ainda aguarda distribuição para um ministro do STF, com informações da Agência Senado. O senador Eduardo Girão, em vídeo, explicou a necessidade do mandado de segurança para tentar evitar que a CPI se transforme. Paz e bem, minha irmã, meu irmão brasileiro, eu estou aqui na frente da CCJ, onde ontem nós tivemos a primeira reunião com relação à instalação, com a votação para presidente, para a relatoria, né, que é o presidente que escolhe o relator da CPI da pandemia. No meu modo de entender, eu fui candidato a presidente e perdi, mas tenho plena consciência de que fiz o meu dever, que cumpri bem a minha missão, que foi colocar uma alternativa para os colegas. Uma alternativa com isenção, uma alternativa com independência, sem conflito de interesse, para salvar a própria CPI no aspecto da credibilidade perante a opinião pública. Mas o Senado Federal, que foi mandado pelo Supremo Tribunal Federal para instalar essa comissão, de cima para baixo, mais uma vez, uma interferência na casa, se apequenou, no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, mas o Senado se apartou mais ainda da sociedade ontem, com o que aconteceu aqui. Nós tivemos, quem acompanhou a sessão, viu reiteradas vezes eu tentando mostrar o flagrante conflito de interesse entre o senador Renan, ali por estar na comissão indicado pelo presidente que ganhou nos votos da maioria, inclusive com apoio do governo, é bom que se diga isso, né?
Eu tive 3 votos e tem um senador que é governista que falou publicamente que não votou em mim, que é o senador Ciro Nogueira, mostrando realmente, provando que a nossa candidatura é uma candidatura livre, né, que visa o equilíbrio de forças. Mas é fundamental deixar muito claro que ontem eu apelei para todos os colegas, seja de direita, seja de esquerda, de centro, para que a gente tivesse uma comissão o mais isenta possível, né? Esse era o objetivo da minha candidatura, mas não, preferiram escalar aí o senador Renan Calheiros, que tem, tanto no regimento interno do Senado Federal, que é muito claro nos seus artigos, como também na questão do Código de Processo Penal, problemas, né, que não colocam ele como uma alternativa positiva para estar à frente de uma relatoria. Quem conhece um pouco o trabalho de relatoria, de presidência, a presidência ela regulamenta o trabalho, traduzindo em miúdos, né? Direciona como é que vai ser feito o trabalho. E o relator é o que faz o relatório. E não existe meio relatório, né? Existe um relatório. Então, por mais que o senador Renan Calheiros, que foi ontem indicado contra a minha vontade, né, como o relator dessa CPI, que tem os olhos da sociedade voltados para ver se vai ser pizza para muitos e fígado para poucos, como eu tenho dito, e parece que o direcionamento é pegar um para Cristo apenas, né? Enquanto a gente sabe das centenas de bilhões de reais de verbas federais que foram enviados para estados e municípios, e as operações da Polícia Federal mostram isso. Eu coloquei no meu requerimento de pedido de CPI, apoiado por 45 senadores, ou seja, eu era para estar no comando dessa comissão, isso se a tradição fosse mantida, mas fizeram uma jogada, né, um acordão, na verdade, que foi deliberado com relação à relatoria do senador Renan Calheiros. Então o conflito vai continuar, né? Não tem como se fazer meio relatório. Então, na hora que surgir questão de governador, do Alagoas, que é o filho dele, do suplente, que é do mesmo partido dele, o senador Jader Barbalho, suplente, que é o governador, pai do governador do Pará, né, que encontraram aqueles respiradores recentemente escondidos embaixo de uma parede falsa, né, tudo isso a tendência é de blindagem, né? As operações que eu relacionei lá em 18 estados da federação, tudo isso, a tendência é que vire pizza para alguns. Colocaram lá no plano de trabalho um capítulozinho, uma coisinha pequenininha, minimizando a importância dessas investigações, dessas centenas de bilhões de reais. Eu acredito que devemos investigar sim o governo federal, concordo, e estou assinando muitos requerimentos nesse sentido, mas também os estados e municípios não podem ser blindados. Esse conflito de interesse é indissolúvel nesse momento. Por isso, eu entrei com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, junto com 2 outros senadores, para que a gente possa ainda resguardar para o bem dessa CPI, para ela ter credibilidade e cumprir o seu papel, e não apenas fazer palanque político com um objetivo que a gente sabe, até porque tem membros que são presidenciáveis e estão no xadrez nacional político para 2022. Não é correto com você, não é correto com a população brasileira que sofre as consequências nefastas na área da saúde, na área da economia, na área social, com muita fome por causa da pandemia. Mas nós vamos estar aqui cumprindo o nosso papel e passando as informações para você, mesmo que alguns não queiram que a gente fale o que a gente tem que falar, mas a gente vai estar nas redes sociais fazendo esse papel. Um grande abraço, Deus abençoe e conto com as suas orações. Muita paz. Senhor presidente, bom dia a todos. Em primeiro lugar, acho que as mulheres já foram mais respeitadas e mais indignadas, né? Estão fora da CPI e não fazem nem questão de estar nela, se conformam com acompanhar os trabalhos, né, à distância. Segundo, eu queria concordar com o senador Everton, em parte, só discordando na parte que ele fala de que os especuladores estão muito bem no governo Bolsonaro. A taxa de juros mais baixa da história do nosso país. Se tem uma coisa que o especulador não está ganhando aqui no Brasil é dinheiro. Tem que meter o dinheiro dele para empreender e gerar empregos. E no restante eu concordo com o senador Everton, que foi muito equilibrado e ponderado, responsável no ponto de vista, presidente. Porque aquele parlamentar que tiver nessa CPI e quiser subir nos caixões dos quase 400 mil mortos para fazer política rasteira e barata, para atacar o presidente Bolsonaro, o governo federal e antecipar o palco de 2022, esse a população vai saber
identificar, avaliar e julgar. Porque quem nos julga é o eleitor. E com certeza está todo mundo de olho nisso aqui e vai acompanhar de perto. E com relação à questão do senador Renan Calheiros, como eu já falei no nosso grupo de WhatsApp de senadores e infelizmente mais uma vez a conversa é vazada, e eu não tenho problema nenhum porque o que eu falo ali eu falo em qualquer lugar. Eu queria primeiro dirigir a palavra ao senador Eduardo Braga, que é o presidente do meu bloco. E eu lamento muito, Eduardo, ter sido sequer consultado sobre os nomes que o senhor indicaria para essa comissão. Eu fiquei sabendo pela imprensa os nomes que o senhor tinha indicado. O senhor se auto-indicou e indicou os 2 senadores que têm vínculos familiares com governadores. Pode ter sido só uma coincidência, mas pode não ter sido só uma coincidência também. E em função desse desprestígio, eu vou conversar com o meu líder do Republicanos e vamos estudar sim a saída do Republicanos do bloco ligado ao MDB. Uma falta de prestígio total. E se tivesse me consultado, eu falaria: meu líder Eduardo Braga, não sugira o meu nome, o do senador Renan Calheiros ou do senador Jader Barbalho. Porque é óbvio que não haveria imparcialidade da nossa parte. E no caso do senador Renan Calheiros é mais grave ainda, porque ele antecipou já o seu julgamento. E ele, na condição de relator dessa CPI, ele dá uma entrevista à imprensa, já pré-julgando e pré-condenando o governo federal, dizendo que ele foi omisso e incompetente, mas que na CPI eu vou saber tratar de forma imparcial, vou separar a minha opinião da opinião de um relator da CPI. Pelo amor de Deus. Beira o ridículo e desqualifica os trabalhos dessa CPI. Então, senador Eduardo Braga, se eu tivesse sido consultado, eu falaria isso ao senhor. Tanto é que o Ciro Nogueira, quando eu soube de quem seriam os nomes indicados pelo bloco, eu ainda conversei com ele. Será que não dava para tentar reconsiderar as indicações feitas aí pelo nosso líder? Mas já tinham sido feitas as indicações e eu nunca batalhei para estar aqui, porque concordo com a tese de que há sim impedimento, há sim suspeição de um senador para trabalhar numa CPI, como já o próprio senador Jorginho Melo trouxe aqui, já há precedentes, inclusive, no judiciário. Então, no caso do senador Renan Calheiros, eu falo olhando nos seus olhos, senador, porque nada contra a sua pessoa, mas eu achava que tinha que ter um pouquinho mais de bom senso, do senhor mesmo abrir mão da relatoria. Mas, como já parece que há tudo articulado aqui já, eu acho que isso dificilmente acontecerá, porque além do óbvio impedimento, pelo senhor já ter antecipado com a sua posição sobre isso tudo, publicamente, há sim uma suspeição sobre o senhor. Alguém aqui vai negar, né, que na hora que a CPI for olvidar os seus esforços nos repasses do governo federal aos estados, o senhor será, sim, parcial, preocupado com o que pode acontecer no estado de Alagoas? É óbvio que será. E a partir do momento que essa CPI escolher o presidente relator, haverá questionamentos judiciais sem dúvida alguma, porque no caso do senhor é flagrante. Imagina se eu fosse indicado pelo senador Eduardo Braga para ser o relator dessa comissão. Todos que estão aqui hoje defendendo o senhor estarão nos criticando profundamente, pressionando o presidente da casa, pressionando o presidente da CPI para que eu não fosse o relator dessa comissão. Só que eu não preciso dar esse trabalho a ninguém, porque eu tenho bom senso. E para concluir, presidente, eu espero que Deus dê sabedoria aqui aos membros, né, porque eu acho que pior do que o senador Renan Calheiros insistir em ser o relator, quem vota nele, desconsiderando isso tudo, está no mesmo patamar, infelizmente. Que dê sabedoria a todos para que escolham um relator pelo menos isento, com responsabilidade de buscar aquilo que o senador Everton falou aqui, ajudar de alguma forma a combater os males, talvez o maior mal que nós já vimos passar em nossas vidas, algo inédito em todo o mundo, algo inédito para todos os governantes de todos os estados do mundo. E aí ficar aqui fazendo análise, sentado no ar-condicionado, vendo o replay, indo e voltando para ver se estava impedido ou se não estava, uma espécie de VAR, é muito fácil. Como é que fala? Como é que aquele ditado? Crítico de obra feita, né? Engenheiro de obra feita.
a tomar as decisões. Eu acho que a CPI vai ser um grande palco importante para o governo federal deixar tudo às claras, explicar cada detalhe como é que foram tomadas as decisões, para fazer ou para não fazer. Isso vai ser fundamental para passar ali, mas não agora. Quantas vacinas essa CPI vai aplicar no braço da população? Nenhuma. O momento é inoportuno, e falei também aqui no grupo e falo publicamente mais uma vez, eu acho que o presidente Rodrigo Pacheco está errando, está sendo irresponsável, porque está assumindo a possibilidade de, durante os trabalhos dessa CPI, acontecerem mortes de senadores, mortes de assessores, mortes de funcionários aqui dessa casa em função da Covid, porque em algum momento as audiências, as sessões vão ter que ser presenciais, no momento em que nem todos estão vacinados. Por que não esperar todo mundo se vacinar e fazer com responsabilidade esses trabalhos? O governo é a favor de se investigar. Vai ser importantíssimo passar limpo tudo o que está acontecendo no Brasil, mas não agora. Até porque é o seguinte, essa CPI pode acabar e a pandemia ainda não ter acabado. Aí fazemos o quê? Abrimos outra CPI depois para investigar o que ficou de fora? Para que o assodamento? Por que não se acata a questão de ordem do senador Eduardo Gomes para que se faça presencial após todos estarem vacinados? Fazemos com segurança, com responsabilidade. Essa casa está com as comissões proibidas de funcionarem. A gente não pode receber pessoas do nosso gabinete porque o Senado está fechado. Só pode entrar no Senado hoje quem é senador ou assessor. Eu não posso atender ninguém no meu gabinete por questões de saúde, por questões sanitárias. Então, sim, essa insistência em abrir a CPI agora... Para concluir, senador Flávio, por favor. Essa insistência em abrir a CPI agora, atropelando todos os protocolos, ignorando a questão sanitária, alguém em algum momento vai ser responsabilizado se algo acontecer. Vamos orar para que não aconteça. Senhor presidente, artigo 14. Senhor presidente. Artigo 14 foi citado. Eu peço pedindo que exista o bom senso dos senadores para colaborar com a população e não para fazer politicagem rasteira numa hora como essa. Não.